Olá, bem-vindos ao canal, muito prazer, me chamo Isamaras e vamos de como pintar pele asiática com giz pastel oleoso. Primeiramente, escolha uma referência e observe a sua referência. Analise os tons de pele, os tons de cores que compõem a pintura ou compõem a fotografia que você quer reproduzir ou estudar. Depois disso, selecione setores, por exemplo, os tons para sombra, os tons para iluminação, o tom base, o tom das bochechas, que é a rosácea, o tom dos olhos e da boca, e os tons de roupa. E como aquele tom de roupa vai influenciar no reflexo, que também vai ter uma sombra por trás dessa roupa, por trás dessa referência, por trás desse rosto, ok? Depois que você estudou todos os tons de pele e aonde todos os tons, desculpa, e aonde cada tom corresponde, aí sim você vai vir com seu giz pastel e vai selecionar a cartela de cor. Quando a gente está começando algo, é bom a gente limitar as nossas opções, porque assim a gente foca realmente no essencial. Aí, no caso, você vai selecionar a tabela. É sempre bom você pegar um pedaço de folha qualquer e testar os tons de giz que você tem para escolher os mais fiéis que você tiver na sua referência. Claro, se você quiser fazer uma pele voltada mais para o realismo, ou se você gostou muito daquela referência e daqueles tons daquela referência, ok? Eu repeti referência 2 vezes, né? Tá, selecionei essa cartela, foi muito simples. E eu também eu também faço esse teste na folha que eu vou pintar. Porque dependendo da folha que você usa, o pigmento sai diferente, o tom sai diferente. Eu não sei porquê. Em qualquer tipo de tinta ou material que você usa, é bom você fazer um teste na folha que você vai utilizar o resultado final. Então a gente vai começar. Primeiramente, eu sempre começo com os olhos. Eu percebi que geralmente giz pastel é meio... Eles são grandes, né? Eles não têm a pontinha muito fina. Então, eu optei por fazer os olhos com lápis de cor. E eu também recomendo, se o seu desenho não for tão grande assim. E mais uma dica, se você vai pintar com giz pastel, é bom você escolher uma referência grande e uma folha grande também, porque senão alguns detalhes realmente você vai ter que fazer com lápis. Eu até aconselho fazer com lápis. Eu escolhi primeiro começar pelos olhos, porque eles são menores e assim eu consigo dar precisão, movimentar a minha mão por todo o papel e sem sujar ela, porque o giz pastel ele suja. Você olhou pro giz pastel, ele vai te sujar. O oleoso, né, no caso. Então eu comecei pelos olhos, foi super tranquilo. O tom depois eu posso explicar melhor, né? Porque o olho é como se fosse um cilindro junto com um cubo, né? Então ele tem seus relevos, a parte mais arredondada. Então é bem legal. Depois eu faço um tutorial só de como pintar olhos. Mas é bem fácil, na verdade. É mais intuitivo. Eu acredito que seja. Depois que eu começo com os olhos, eu vou para as pálpebras. E aí que eu já começo com o giz pastel, ok? Ah, eu também coloquei um pouco nas narinas, porque elas são bem pequenininhas também. E eu reforcei um pouquinho o cantinho da boca, porque são detalhes bem pequenininhos que eu acredito que o lápis deu essa precisão melhor. E os cílios também, eu também fiz com o lápis, ok? Agora, observando um pouco a referência, eu pensei em começar pelo nariz, mas depois eu pensei assim que é melhor eu terminar um pouco os olhos, a pálpebra dos olhos, porque assim eu consigo dar o volume para o nariz, porque o nariz ele é interligado aos olhos, né? As pálpebras dos olhos e a sobrancelha. Então eu optei por começar pelo os olhos, terminar
o volume do olho, né? Aquelas pálpebras. Primeiro eu peguei um cotonete e sujei ele com o giz que eu vou usar, que é o tom base primeiro. Eu sempre começo com o tom base, que é o tom mais claro da pele. E depois eu vou começando a subir a tonalidade. Então, eu sempre começo do mais claro para o mais escuro na questão dos olhos. Em cada parte do desenho, eu utilizo uma técnica diferente, porque isso eu aprendi com o tempo que facilita o meu processo. Não quer dizer que eu faça assim, que é o correto a se fazer. É o que eu me adaptei melhor. Por isso que eu falo, a arte, se você pode aprender com várias pessoas e você vai testar técnicas diferentes. Aí você pode adaptar essa técnica para o seu dia a dia e para aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, aqui eu fiz várias técnicas. Primeiro eu comecei esfumando com o algodão, com o cotonete. Comecei pelo mais claro, depois eu fui intensificando para o mais escuro. Mas, por exemplo, na lateral do rosto, eu comecei primeiro com as sombras, depois que eu coloquei o mais claro. O nariz, eu também comecei com o mais escuro, para depois eu vim com o mais claro, porque o nariz, ele tem mais profundidade, ele tem mais sombra, para dar esse aspecto de volume, para dar esse aspecto de tridimensional. Tridimensional? Será que eu falei certo? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo. Por exemplo, na parte da bochecha e do queixo, eu também comecei pela sombra, depois eu fui para as luzes. Então, depende muito da referência que você vai usar. Eu sempre falo, a gente não sabe tudo, a gente não decora tudo, não temos memória fotográfica. Então, sempre tem uma referência do lado. E segue essa referência. Giz pastel não é um bicho de 7 cabeças. Você primeiro tem que saber escolher uma referência que você goste, uma folha adequada, que geralmente é uma folha lisa ou granulada, depende da sua preferência, e de 120 a 300 gramatura. É isso. E o restante, se você vai começar pelo mais escuro, pelo mais escuro e mais claro, vai de gosto pessoal e de como você se adapta àquilo. Eu me adaptei mesclando esses dois. Em lugares que eu vejo que tem muito contraste, eu sempre começo pelo mais escuro, porque isso facilita não ter manchas no giz pastel oleoso. Por mais que um dos efeitos no giz pastel oleoso é ter essas manchas. Principalmente na roupa, eu não mostrei muito, mas eu quis dar esse aspecto de manchas. E muito interessante também trabalhar com giz pastel oleoso é você pegar uma espátula, cortar parte dele e deixar esses relevos com a espátula. Principalmente nas partes de brilho também do rosto, igual eu vou mostrar. É de suma importância. Aqui eu não tô enrolando muito, porque é basicamente isso. Você começar pela sombra e depois ir para a luz. E nos olhos, que eu só recomendo você começar pela luz e depois ir para a sombra. Começar pelo mais claro e depois ir para o mais escuro, porque o olho, ele tem uma sombra bem clarinha, principalmente se tratando de pele asiática, porque a pálpebra é quase misturada com o olho, sabe? Então não tem muito contraste. É como se fosse a pele e a gordura é junta. Então, essa dos olhos ocidentais, que tem essa linha lá, é muito mais sutil. Por isso que eu começo com o mais claro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, conseguido entender. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau!